Engravidar na Itália. Como funciona o percurso? É fácil, é grátis, é caro. Quem que acompanha você nesse percurso? Será que é como o Brasil? E agora como que vai fazer? Engravidei na Itália? Chegamos para contar muitas novidades. Muita gente pergunta como que é esse percurso. E agora a gente gosta muito de passar pelas coisas. Eu e o Rafa, a gente sempre fala nisso. A gente gosta de passar para trazer para vocês nossas experiências também, né? Porque tem muita coisa que a galera pergunta, a gente vai atrás de informação, mas tem coisa também. A gente consegue informação verídica sempre, claro. Mas tem coisa que a experiência conta mais, né? Muito mais. Lembrando que sempre aquilo que a gente pesquisa é a verdade? É. Porém, a gente sabe que a realidade lá fora é muito diferente, né? Então não adianta nada a gente falar, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. A gente sabe que na hora que a gente colocar o pé para fora de casa, muita coisa pode mudar. E muda. E cada experiência é única, né? Sim. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência, como tudo começou. A gente já planejava esse percurso, né? Sim. A gente tinha dúvidas e realmente é muito diferente, porque tem muitos fóruns. Cada mulher ali naqueles fóruns tinha uma história diferente. Lembrando sempre como foi o nosso percurso aqui no Vêneto, né? Então a gente tem que lembrar sempre disso. Por quê? Não necessariamente na Lombardia, na Reggio Emília, na Emília-Romanha, em qualquer outro lugar vai ser igual. No sul, principalmente, porque aqui a gente sabe que tem uma diferença muito grande. A gente vê isso dos italianos que falam efetivamente da diferença de como é ter um filho no norte e como é ter um filho no sul. A organização é completamente diferente. Então a gente está passando a nossa experiência no Vêneto. E por onde começar? Primeiro de tudo, depende muito de cada um. Você vai planejar ter um filho? Se for planejado, lógico, seria muito legal ir para sua médica de base e falar, é o seguinte, quero ter filho, posso fazer determinados exames de sangue, colocar todo dia, como que funciona? Que foi como aconteceu com a gente. Então a nossa médica falou, bacana, vou passar os exames para vocês, tanto para o Rafa como para a Dan, e a gente foi fazer. Esses exames são pagos? Não. Sim. Sim e não? Vamos lá. Vamos lá. Na verdade, os exames de sangue são pagos sim. Porém, a médica nos colocou no programa Maternidade Responsável, que significa maternidade responsável. E ali a gente teve isenção. Isenção sim e isenção não. Eu tive isenção, porém, tivemos alguns contratempos ali quando foi com os exames da Dan, que tiveram que ser pagos. É aquilo que a gente fala. Não necessariamente as informações que a gente pesquisa e vai atrás, na hora que a gente coloca o pé na rua, vai ser aquilo, né? Mas na verdade não foi um erro da médica, ela colocou isenção pra mim também, porém, é aquilo, sabe quando vocês vão no médico e aí passou a notinha, não foi preenchida corretamente, precisa pedir uma outra notinha, foi mais ou menos isso que aconteceu. Tinham muitos exames ali, pela regra e tal, tinha que Só dividir. Podia ter 8 exames e tinha 9. Teve que dividir, teve que fazer uma nova empenhativa, que a gente chama aqui, que é uma nova prescrição. E aí teve que pagar. Mas isso daí Mas só por conta disso, só por causa desse errinho. E aí os que ficaram de fora na outra página, digamos assim, tive que pagar, o que foi em torno aí de 30 euros. Por conta desse errinho, tá? Se você quer fazer exames, depende do seu doutor, da sua doutora. Como não está grávida ainda, pode ser que ele venha cobrar, tá? Ai, não foi planejado, eu fiquei grávida, não fiz nenhum exame. Então, vamos lá. Como a gente planejou tudo, a gente já tinha, vou até pegar o papel para vocês, que aqui no Vêneto, sempre no Vêneto, eles têm um projeto que se chama Diventare Mamma, ou também tem até um outro nome, que Projeto Bro, que começou acho que no final do ano passado, no começo do ano passado. É bem legal e é para eles diminuírem o número de perigos que acontecem na gestação. Durante a gravidez. Então eles acompanham. Então aqui tem o projeto da região Vêneto, que eles falam. Então, por exemplo, promove, protege a natureza do evento da gravidez, o período pós-natal, que inclusive é muito interessante, que eles acompanham até o primeiro ano da criança completo. Então é bem bacana. Então o que aconteceu? Engravidei, liguei pro número aqui atrás, que tem as cidades aqui perto, Castelfranco, Aslo, Montebelluna e Val do Biadene, que no meu caso foi Montebelluna. Seguinte, tô grávida, o que eu faço agora? Tá, quanto tempo que você tá? Papapá, marcou a primeira visita, né? Sim. Que é a primeira consulta. Bom, e para nossa surpresa, quando nós chegamos lá na primeira consulta com o obstetra, nós descobrimos, na verdade, que serão 3 obstetras que seguirão todo o percurso da gravidez. É assim em todo lugar? Não. No nosso caso, nesse programa,
tá? Aqui em Montebelluna foi desse jeito. Eles disponibilizam de 3 obstetras para seguir as grávidas do início ao fim da gravidez. Além das 3 obstetras, o ginecologista, lógico. Lembrando que foi uma pergunta que eu fiz faz pouco tempo. Vai ser uma delas que vai fazer o parto? Não. Não, vai ser uma nova surpresa lá, né? Mas tá tudo bem. Então, na primeira visita que a gente foi, a primeira consulta que eu liguei, marcou mais ou menos por umas 2 semanas depois, 1 semana e meia. Chegamos todos empolgados, é agora. Não era agora, era só pra conhecer mais ou menos, pegar os dados. Só pra pegar os dados. E aqueles dados básicos, bem né? básicos. A última menstruação, idade, não era nem pra saber do histórico familiar, né? Isso daí a gente foi, na verdade, fazer mais pra frente, Sim, acho que na segunda consulta. E é uma coisa que a gente saiu de lá, tipo, a gente gostou do consultório, gostou da médica, mas a gente ficou... Caramba, e agora? E eu procurando as coisas no Brasil, por 6 semanas já fazia ultrassom, e aqui não, nada gente. disso. Não, ela não pediu nenhum exame, nada, marcou. E aí na outra consulta a gente conheceu as outras 2 médicas, né, que elas estavam juntas. Exato, ali a gente encontrou as 2, a gente encontrou a primeira uma, e depois na segunda consulta as outras 2 que a gente ainda não tinha conhecido. Ali sim a gente começou a falar do nosso histórico familiar, toda aquela história que a gente já sabe, né? Nós começamos a falar das doenças relevantes da família, obviamente, né? Do meu lado, do lado da Dan, e aí assim vai. Ela vai anotando, tem uma cartela, inclusive a gente vai mostrar para vocês, onde tem todos, lógico, a gente não vai mostrar os dados, mas onde tem todas as informações, né? E aqui é cada consulta. Cada parte dessa é uma consulta que a gente vai. Então, na primeira parte também tem escrito as coisas do Rafa, as mais relevantes, as minhas mais relevantes, e cada consulta vai deixando lá. Então, nessa a gente também teve o peso, teve a pressão, o histórico da família e os exames de sangue que a gente fez com a doutora de base, que a gente já mostrou pra ela. Que, na verdade, não era para nós termos feitos. Ia ser pedido pelas obstetras durante o percurso. Porém, a médica de base sabia já disso e já fez isso para encurtar o tempo. Então a gente já chegou com os exames prontos, o que isso agilizou muito, muito, muito também. Acho que por isso também que ela não deu ali uma isenção, porque né, cobrar antes, aí chegar lá na frente, descobrir que teria que refazer e não cobrar, porque não foi cobrado. Então, assim, tiveram alguns exames a mais que a gente teve que fazer. Eu tive que pagar como que chama aquela? Eu sempre esqueço. Tiroide, que foi 30 euros, que esse teve que pagar mesmo. E toxoplasmose, eu preciso retirar a cada 40 dias porque eu não tenho anticorpo. Não tem. Temos um gatinho em casa, como vocês sabem, o Fion Snap, que inclusive está dormindo ali em cima do freezer. Mas é aquilo, como a Dan não teve contato com a toxoplasmose, a cada 20 dias? Até cada 40 dias. A cada 40 dias ela tem que repetir o exame de toxoplasmose de sangue. Mais ou menos, passa às vezes um pouquinho, 50 mas dias. A cada, mais ou menos, para um período de 40 a 50 dias. Inclusive, ela... Não é pago. Não é pago. Lembrando disso. Inclusive, foi uma das folhas, a gente tá com um monte de folha que a gente pegou pra mostrar pra vocês, que eles deram pra gente uma informação aqui, da toxoplasmose e gravidez, qual que é o problema, como que pega, como previne, como fazer o teste e tal, frente e verso para estudar em casa, né? Então, lavar frutas e verduras, não comer carne crua, evitar aproximação com gatos, principalmente de ruas e tal, esse tipo de coisa que a gente sabe. Já conhece, né? Outros papéis que ela me deu na primeira consulta, a gente saiu com um monte de papel, esse daqui é da gravidez e alimentação, como seguir uma gravidez, né, para não comer por 2 e sim se alimentar um pouco melhor. Isso a gente não quer falar muito, deixa pra lá. E o telefone, então qualquer problema, tem o telefone delas, da secretária e direto delas, que depois na terceira consulta, inclusive, a doutora me passou o WhatsApp dela. Excelente, maravilhoso. Melhor do que isso, impossível. E aqui o telefone direto delas, então eu já tive algumas dúvidas que eu liguei direto pra elas.
E elas nunca atenderam, ai não, agora não dá. Elas super foram receptivas, acho que foram 2 vezes que eu tive uma coisa que eu precisei ligar na hora. Foi muito bom, né, Rafa? Sim, inclusive para enviar exames feitos posteriormente, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, né? Ficar indo até o hospital não é o mais adequado. Então elas aceitam também a gente enviar os exames, o resultado dos exames, via WhatsApp, né? Porque elas conseguem dar uma olhada e falar, não precisa de mais nada, ou precisa, vou enviar para vocês a receita para fazer tal exame, enfim. Outra coisa que ela deu nessa primeira visita, então todas as ecografias, os ultrassons que eles falam, ela deu a opção de fazer também alguns, por exemplo, os testes a mais, se tem alguma anomalia ou não. Que são os diagnósticos pré-natais. Gente, é aquele de descobrir a translucência nucal, para saber a espessura da nuca da criança, para saber se tem risco de ter algum problema, uma síndrome de Down ou alguma outra síndrome. Esse exame não é todo lugar que faz, são só algumas clínicas, pelo menos aqui na nossa região. Inclusive nós tivemos que ir em outra cidade, tá? A gente fez o teste combinado, ou o teste da translucência nucal, que se chama, né? É combinado mais porque teste combinado, que eles chamam aqui, porque cruza o sangue na mãe com a ecografia, exatamente. E ali eles conseguem identificar se tem algum chance, uma probabilidade, né? Eles nunca dão 100% de certeza de nada, é sempre uma probabilidade. Lembrando que uma coisa bem interessante desse exame, a partir de 35 anos para cima, o governo paga. Por quê? Porque todo mundo sabe que mais ou menos depois dessa idade, o risco é maior de ter uma criança com síndrome de Down ou com uma outra síndrome. Então o governo paga. Abaixo disso, você escolhe, você quer fazer ou não? A própria médica falou pra mim, você quer fazer, você não quer fazer? Você escolhe, inclusive tem até a parte na cartela que eu tenho que assinar. Está informada sobre o exame? Sim, e eu assino meu nome. A gente decidiu fazer e eu paguei 135 euros. Pagamos 135 euros. Dividido em 35 euros do exame de sangue e 100 euros do exame da ecografia, tá? Sim, mas tirando isso, se eu não quisesse fazer, falasse não tem problema, não é obrigado a gastar esse valor. Tem outros tipos de exame que são invasivos também, que tem outros preços e tudo mais, que aí já é mais detalhado, tá? Então a gente escolheu fazer esse e tem esses que são mais invasivos, mais detalhados, que tem que tirar, tem que furar a bolsa, tem que tirar o líquido e tal. Mas aí é o que a própria doutora falou, cada um escolhe o que quer fazer. Porém, para mulheres mais velhas, a gente pode indicar ou não e tudo mais. Eu acho que essa primeira visita mesmo foi isso, né, Rafa? Sim. Um monte de coisa, a gente muita coisa, inclusive a gente saiu com muitas dúvidas, né? Sim. Que a gente foi tirando nas próximas visitas. A gente teve outras 2 visitas depois dessa. Sim, né? tá. Aí a gente foi fazer esse ultrassom. Fez um outro ultrassom que já estava feito o pedido, que aí o governo cobre. Por quê, gente? Eles cobrem 2 ultrassons, tá? Abaixo de 35 anos. Acima, ele cobra no 3º trimestre também. Só que os 2 ultrassons, um eu não paguei. Esse da translucência nucal tá? Que foi outro por fora. Que foi numa clínica particular, não foi nada convencionado pelo governo. Exatamente. E aí o 2º trimestre e o 3º trimestre, como não cobre, pela rede pública. Se você marca, você paga 30 euros. Tá? Um valor até que bem acessível. Sim, mas também, se você não quiser, sou abaixo de 35, eu tenho que fazer? Não. Depende também, a doutora falou que se chega mais pra frente, vê que tem alguma coisa diferente e tal, eles aí aconselham fazer. Mas aquilo, a gente sabe que cada gravidez é uma, depende muito, né? Então a gente não pode generalizar. Porém, é bom saber que tem esse 3º ultrassom, essa 3ª eco, para poder ajudar, né? Essa foi a primeira consulta. Depois dessa, fomos fazer outros exames de sangue, de toxoplasmose, ecografia, ultrassom e voltamos no ginecologista, que foi praticamente tudo de novo, que a gente levou tudo junto e tinha uma das obstetras estava lá acompanhando. Analisou os exames, viu que estava tudo bem. Foi uma consulta um pouquinho mais demorada também, porque ela viu tudo de novo, porque era uma outra médica, né? Era uma médica nova, ela estava inclusive substituindo o ginecologista que trabalha ali, né? E, então ela ia ficar por um período só, e então a gente teve que repassar tudo. O que foi melhor pra gente, porque querendo ou não, italiano a gente entende, né? Mas tirar também tirar as dúvidas que a gente tinha. Mas também é bom a gente passar tudo 2 vezes para entender melhor ainda, né? Então, acabou até sendo uma
uma ajuda muito boa pra gente. Sim, aí também pressão, peso, tudo aquilo. Depois disso, pegou mais um exame de toxoplasmose. E saiu de lá com outra receita de exame de toxoplasmose a cada 40 dias. Exatamente. Mas depois disso a gente ainda teve uma última consulta para terminar agora nosso... Mal começou, hein, gente? Ainda vai ter um bom percurso pela frente. Mas na última visita já não tinha tanto o que falar. Tirei algumas dúvidas que agora começam a surgir mais também. Eu levei aquela puxadinha de orelha pelo pezinho um pouquinho a mais, a pressão tá tudo certo. E o que mais que ela passou pra gente? Mais um exame de toxoplasmose. Mas o outro exame estava tudo bem, mais um exame de toxoplasmose. Mas basicamente já marcou a próxima visita que a gente tem, né? Ela falou da vacina, de algumas vacinas na gravidez que são fundamentais. São fundamentais. As vacinas básicas, né? Virais, quais podem com algumas exceções e quais absolutamente não pode fazer, né? Então a gente está com essa listinha, a gente tem que ligar lá pro responsável da vacinação, que é um outro órgão, mas sempre do governo, e é mais pra frente, porque lembrando sempre que durante a gravidez, cada exame, cada ecografia, cada coisinha tem que ser realizada em alguns períodos certos, né? Não tem que ser respeitado o tempo. Alguma da 11ª semana, outros da 18ª, outros da 20ª, 30ª e assim sucessivamente. Tanto é que a gente tentou ligar pra mudar um exame, a mulher falou, olha, não tem como, porque tem que respeitar a data que foi passada, né? E outra coisa também que foi bem interessante foi o curso pré-parto. A partir da 30ª semana, 28ª a 30ª semana. Sim, aí eu deixei meu e-mail e receberia o e-mail mais pra frente. Como eles estão fazendo com essa época um pouco em bagunça, online, tudo tá? Online. Online, porque antes tinha os encontros mesmo, tudo online, é um programa gratuito também. E aí também tem partes que você vai conhecer a estrutura do hospital e tal, se você ainda não escolheu o hospital que vai ter, papapá. Tanto é que agora realmente a gente ligou até para hospitais, né? Sim. E não tá tendo visita, então o que eles fazem? Pegam o seu e-mail e aí participa tal dia, por exemplo, nesse caso eu quero toda segunda sexta-feira do mês. Isso, segunda sexta-feira do mês. Eles têm um encontro, você entra tipo no Zoom, vamos supor, tá? Um encontro online, tira todas as suas dúvidas e entra na estrutura online ali com o médico ao vivo, né? Eles mandam fotos também da equipe médica que vai te acompanhar ali naquele período, né? Então isso é bem bacana. Que é muita coisa. É muita coisa. O que a gente queria passar até aqui, a gente tá passando pra vocês. E mais pra frente, conforme for acontecendo tudo, nossas experiências, contato com outras pessoas também, Sim. Que eu também tenho falado com outras mulheres que tá passando pelo mesmo percurso aqui. Qualquer coisa, a gente vai contando pra vocês. E é lógico, não deixem de nos seguir no Insta e também no Face. No Insta a gente deixa muito conteúdo, a gente sempre tá ativo lá nos stories, falando de tudo pra vocês, inclusive dos nossos percursos, de tudo que a gente tá passando. Então, não percam tempo. Até a próxima! Tchau, tchau!